Ciclo de palestra Ferenczi como pensador político, episódio 19, com o psicanalista Fábio Belo. Fábio Belo é psicanalista, doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, líder do grupo de pesquisa Psicanálise e Política e autor de diversos artigos e livros, dentre os quais se destacam Clínica Psicanalítica Online, breves apontamentos sobre atendimento virtual, Zagodoni, 2020, e Os Ciúmes dos Homens, KRB, 2015. Além de ser co-organizador dos livros Estudos Psicanalíticos, Método Epistemologia e Cultura e Relações Raciais na Escuta Psicanalítica, ambos publicados pela Zagodoni em 2021. Tenham uma boa apresentação. Agradeço pelo convite, do Instituto e preparei um texto a partir de algumas leituras que eu fiz recentemente de alguns trabalhos literários, textos literários, e vou lendo aqui e comentando. Então, imagens da família em Ferenczi, entre a sedução e a hospitalidade. A imagem da família em Freud está profundamente marcada pela noção de complexo de Édipo. Não é nosso foco agora, mas é importante salientar que há uma tensão na obra de Freud quanto a esse tema. Por um lado, um inatismo persistente localiza o Édipo em esquemas filogenéticos e junto às fantasias originárias. Por outro, Freud apresenta ideias como romances familiares e também a importância da sedução e da interação efetiva que parte dos adultos em direção à criança no processo de subjetivação. Em Ferenczi, é essa a tese que quero defender aqui. Essa tensão também está presente, mas os textos finais da sua obra, em especial, imprimem vigorosa mudança no vetor que ia sempre da criança em direção aos pais. Ferenczi acentua o movimento contrário, dos pais em direção à criança. É, sem dúvida, uma retomada da teoria da sedução, supostamente abandonada por Freud. Uma teoria da sedução renovada e muito complexa, como veremos. O Sándor Ferenczi seguirá em grande medida os passos de Freud em sua concepção de família. No caso de Arpad, o menino galo, por exemplo, temos a mesma lógica interpretativa utilizada por Freud para compreender o pequeno Hans. O menino se identifica com o pai, o galo da aldeia, e deseja substituí-lo, e é por isso que teme ser bicado no pênis, pelo galo. Assim como Hans, que teme ser mordido pelo cavalo, o pequeno Arpad teme ter o pênis destruído pelo galo pai. Um detalhe importante que escapa tanto a Freud quanto a Ferenczi é o desejo de ser castrado nos meninos, na medida em que a identificação com a mãe desempenha papel fundamental
na constituição sexual dos meninos dentro do cenário familiar. Em nome do Édipo inato, a identificação com a mãe é deixada em segundo plano por esses autores e é reforçada a ideia de uma identificação primária com o pai. No entanto, nos textos finais de Ferenczi, em especial 3 textos escritos a partir de 1928, produzirão uma importante virada nesse vetor que vai da criança à família. O primeiro desses artigos, a adaptação da família à criança, como indica o próprio título, visa levantar hipóteses sobre como a família acolhe a criança e quais são as consequências disso, em especial um mau acolhimento. Ferenczi fala dos traumas do desmame, do treinamento do asseio pessoal, da supressão dos maus hábitos e, o mais importante de todos, a passagem para a vida adulta. Em todos eles, os pais devem desempenhar um papel de apoio e contenção, nem tão forte a ponto de apassivar a criança, nem tão frágil a ponto de deixá-la desamparada. A tarefa principal da família é justamente encontrar esse entre-lugar, nem sujeição, nem negligência, imposição dos códigos reguladores da vida, proteção do gesto pessoal e livre da criança. Ferenczi termina esse texto com uma anedota curiosa. Ele narra uma brincadeira com o sobrinho, na qual este começou a bater nele. Ferenczi, então, o segura e diz que ele pode até imaginar e fantasiar que bate, mas não pode bater de verdade. A criança reconhece seu direito de agredir em imaginação, reconhecer o ódio, mas controlá-lo, encontrar um lugar mais adequado para o ódio. Isso vale, é claro, para todos os outros afetos da criança e sua articulação com o mundo social adulto. O segundo texto é de 29 e se intitula A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Sua tese central diz respeito às crianças que foram hóspedes não bem-vindos na família, ou seja, crianças que foram tratadas com impaciência, indiferença ou violência pela família. Ferenczi observou que pacientes que sobreviveram a isso terão sua vontade de viver diminuída, tenderão ao pessimismo e à inapetência para o trabalho. O título do trabalho indica a hipótese que a pulsão de morte deve ser combatida por um prodigioso dispêndio de amor, de ternura e de cuidados. A ausência dessa hospitalidade específica deixaria o caminho livre para a pulsão de morte. Em que pesem as críticas à noção inatista de pulsão de morte, a tese de Ferenczi é brilhante ao explicar o trabalho de amor e de acolhimento como uma das tarefas fundamentais da família. Uma vez mais, fica explícito que a biologia não desempenha papel central, mas sim a escolha ética, política, né, de desempenhar a hospitalidade cuidadosa para com o bebê. Não importa se é um casal heterossexual ou homossexual, ou se é uma ou duas mulheres, ou qualquer arranjo de sexo, gênero e orientação sexual. O que é determinante para a saúde psíquica e a constituição subjetiva são as tarefas ligadas ao cuidado e à ternura. Em Ferenczi, pode-se dizer, todo humano deve ser, por assim dizer, adotado por sua família, para que ele possa vir a ter lugar no mundo. Édipo, lembremos, é um filho adotivo. A tragédia acontece não por esse fato em si, por fato do Édipo ser adotado, mas pelo desmentido em torno da adoção. Mérope e Políbio nunca contaram a Édipo a sua história. Essa omissão, claro, cobra o seu preço. São para detalhes assim que Ferenczi deseja chamar a atenção quando fala de acolhimento. Isso nos leva ao terceiro texto dessa série, Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança, que tem como subtítulo A Linguagem da Ternura e da Paixão. Nesse texto, pode-se dizer, Ferenczi ressuscita a teoria da sedução de Freud, a qual apontava para a sedução do adulto como um fator traumático por excelência. A linguagem da ternura da criança pode ser confundida por alguns adultos com a linguagem da paixão, isso é, mais sexual. Diante dessa confusão, as crianças se sentem física e moralmente sem defesa, submetendo-se automaticamente à vontade do agressor, identificando-se com ele. Ferenczi nos ajuda a perceber a família também como um lugar de violência. A hospitalidade é contingente, não natural. No texto Sonho do Bebê Sábio, Ferenczi relata um sonho típico no qual os recém-nascidos ou crianças muito pequenas são capazes de falar ou escrever com desenvoltura, proferir discursos ou dar explicações científicas. Em 1923, Ferenczi interpreta esse sonho como parte do desejo da criança suplantar os adultos em sabedoria e conhecimentos.
No texto de 33, 10 anos depois, a interpretação segue a direção da identificação com o agressor. O medo diante de adultos enfurecidos, de certo modo loucos, transforma, por assim dizer, a criança em psiquiatra. Para proteger-se do perigo que representa os adultos sem controle, ela deve, em primeiro lugar, saber identificar-se por completo com eles. Crianças, portanto, que amadurecem cedo demais, como a maturidade apressada de um fruto provocado pela bicada de um pássaro. A metáfora do fruto e do pássaro, trazida por Ferenczi, mais uma vez, traz a importância de invertermos o vetor e valorizar a ação do adulto diante da criança. Como não há garantia natural para a hospitalidade cuidadosa, é de fundamental importância reconhecer a violência, reconhecer que a violência pode ocorrer no seio mesmo da família. Gostaria de finalizar essa apresentação com 3 exemplos literários para debatermos a dimensão ética, que é sempre política, na concepção de família em Ferenczi. O primeiro texto é um livro Não Era Você Que Eu Esperava, um HQ, né? Tá aqui um livro bem bonito, editado pela Nemo, sobre uma menininha com síndrome de Down. O ser humano parece ser o único animal que acolhe filhotes visivelmente anormais, sem devorá-los, abandoná-los ou matá-los. Essa é uma prova contundente de que a hospitalidade endereçada aos bebês está longe de ser um gesto motivado pela biologia. Então, minha tese aqui é dizer que a hospitalidade é política, né? E o Ferenczi deixa isso muito claro. Como as pesquisas clínicas de Ferenczi mostraram, o cuidado é uma escolha libidinal, portanto, sempre política. Examinar histórias de hospitalidade endereçadas a crianças com paralisia cerebral, graves deformidades físicas, ou como no caso que examinaremos, a síndrome de Down, nos ajuda a perceber a dinâmica afetiva presente no complexo familiar normal. O Tomé narra a difícil descoberta e acolhida de sua filha Júlia, portadora da trissomia 21, a síndrome de Down. O autor é corajoso ao admitir uma fantasia comum, até mesmo com relação aos filhos dentro do espectro normal, né? Então, está aí a página que ele descobre, né? No último Você quadrinho. você quer que eu reproduza, Fábio? Pode fazer isso por aqui também, se você quiser. Pode. Eu posso share screen aqui, né? Deixa eu ver aqui se dá para... Aqui, ó. Ver se vocês estão vendo aí. Tá ok. Estão vendo? Sim? Então ótimo. Ótimo. Aí no último quadrinho, né? Então me peguei desejando que a Júlia não sobrevivesse àquele problema cardíaco, ela teria que fazer uma cirurgia cardíaca, né, pequenininha, para que o pesadelo terminasse de uma vez. Talvez se a gente esquecesse de operar o coração dela, e ao pensar nisso, fiquei com mais raiva ainda de mim. Como pode alguém desejar a morte da própria filha? Né? Então, né, ele é corajoso o suficiente, né, para dizer uma coisa que a gente escuta com alguma frequência no consultório, né, de que, né, diante do problema, né, que os filhos geram, né, da dificuldade que os bebês trazem também, não só, claro, ligada à trissomia 21, mas qualquer dificuldade, a gente pode ter esse tipo de fantasia, é muito difícil admitir isso, e na clínica a gente escuta, né? Então, o autor foi bem corajoso aqui. O espaço clínico sem julgamentos morais permitiu à psicanálise ter acesso a esse tipo de fantasia presente em pais e filhos, desejos mortíferos ou sexuais, fantasias de abandono ou de troca de família. Todos esses romances familiares são comuns e inevitáveis. Com os filhos especiais e distantes da norma, longe da árvore, para usar a metáfora potente de Andrew Solomon, é um livro brilhante do Solomon que eu recomendo muito a leitura. As fantasias... Sim. Você gosta dele? As Eu fantasias acho mortíferas... muito bom. É lindo, né? As fantasias Muito. mortíferas tendem, logicamente, a serem mais frequentes e potentes. Então, né, é uma hipótese clínica aqui que eu tendo a verificar na minha prática clínica, né? Os pais devem fazer um longo e complexo luto. A culpa por ter gerado um bebê defeituoso, né? As fantasias de punição divina ou do destino, o medo legítimo provocado pela fadiga extrema de uma dependência infinita. O Código Social faz esperar um bebê por meio do qual podemos nos satisfazer narcisicamente, exibir nossos filhos e seus feitos, encontrar a satisfação de ter feito um bom trabalho de cuidado.
O bebê especial exige um reordenamento desse ideal. Então, aqui mais uma página, né? E quando ele começa a, né, passar pelo trabalho de luto, de aceitação, de acolhimento desse bebê, né? Não era você que eu esperava, que é o título do livro dele, né? Mas eu estou feliz por você ter vindo, né? Ele acaba aceitando a tarefa, né? Assim, dessa adoção, desse acolhimento. É absolutamente possível reconstruir os ideais e encontrar sentido nesse acolhimento distante da norma. A adaptação da família à criança é muito mais complexa, pois não conta com as vias facilitadas da cultura como ponto de apoio. O risco de deixar a criança e a própria família expostos ao mortífero é muito maior e exige mais cuidado, né? E ele termina o livro, né? E quando é como que a gente merece a nossa e como que a gente merece a nossa filha. Aliás, temos muita sorte dela ter nos escolhido. Então ele faz uma inversão aqui que eu acho interessante a gente comentar, né? Ela escolhe a gente, né? O acolhimento de Júlia vai se dando aos poucos até que essa fantasia possa se dar. Foi ela que escolheu a família. Sabemos que existe uma teoria religiosa, o espiritismo kardecista parece ser um exemplo notável aqui, né, de que o espírito da criança, né, escolhe a família e seu destino antes de encarnar no mundo, né? No livro de Tomé, não parece ser esse o sentido da leitura, mas a fantasia de ter sido acolhido me parece peça importante de um narcisismo reconstruído. Estar à altura de uma tarefa difícil, aprender a amar a partir de outra gramática afetiva e corporal. O trabalho de adoção, e aí essa expressão é uma expressão de uma doutoranda minha, né, que escreveu uma tese sobre adoção. Então, esse trabalho de adoção ocorre nas duas direções, de pais para filhos, mas também dos filhos para os pais. Parece ser uma das tarefas da parentalidade suficientemente boa, autorizar ser adotado como pai ou mãe, reconhecer-se nesse lugar, não a partir de um suposto automatismo biológico, mas a partir da lógica do desejo de cuidar. Então, essa é a leitura do primeiro texto. Do segundo texto, um livro que eu também gostei muito, são os Contos Reunidos do J.J. Veiga. Vou falar de uma cisão específica, que é a cisão ambiental, né? Uma cisão narcísica também, uma cisão do eu, mas que vai se articular com uma cisão ambiental. A teoria do trauma infere que se coloca em relevo a cisão como defesa psíquica. A identificação com o agressor é uma das vias subsequentes. Outra, não explorada pelo autor, pode ser denominada de cisão ambiental. Deu essa ideia a uma comunicação pessoal, né, do João Corumba Santana, a quem eu agradeço aqui publicamente. Então, o Santana ele observa que a cisão psíquica pode ser projetada para uma cisão ambiental, isto é, o sujeito pode desenvolver dois mundos separados, nos quais partes de si são mantidas separadas. O conto A Ilha dos Gatos Pingados, de J.J. Veiga, narra a história de um grupo de meninos que vão até uma ilha e ali brincam e se afastam da realidade. Em especial, Cedil, que apanhava muito do namorado da irmã, sob o olhar impotente da mãe e a ausência do pai. Certo dia, no entanto, ao chegarem na ilha, as crianças viram tudo estragado. Estava tudo espandogado. A casa, os hinos, os postes arrancados, o monjolinho revirado. Cedil chorou muito. Para nós, a ilha era brinquedo. Para ele, era consolo. Para piorar, o namorado da irmã aumentava ainda mais as surras em Cedil, até que um dia ele fugiu sem deixar rastro. A história é um lugar comum na literatura infantil, o locus amenus para se defender de um locus horrendus, né? Peter Pan e a Terra do Nunca, Nárnia, Hogwarts, do Harry Potter, né? São lugares outros para os quais a criança pode escapar. O mundo real é violento demais. Para não se submeter à violência do outro, a criança se refugia nesse outro mundo. Isso pode acontecer na fantasia apenas ou ser efetivamente vivido. Não é incomum que algumas pessoas sejam uma em casa e outra fora dela, como se duas personalidades convivessem. Um pai agressivo e sério dentro de casa, né? E o cidadão divertido e risonho fora de casa. Com a criança, isso pode se dar. É uma em casa e outra fora de casa, né? Vocês todos aqui tiveram essa experiência clínica, né? De ter notícias desse tipo de cisão, mas é muito impressionante, assim, nossa, meu pai
É um dentro de casa, era sério, nunca ria, nunca... E geralmente é o pai, né? Nunca ria, nunca falava nada, mas fora de casa, as pessoas falavam dele, eu não conseguia entender quem que era aquele cara, assim, risonho, feliz, etc. Então, é importante estudar quais são as condições clínicas que vão determinar o funcionamento da cisão, né? Ela está presente na base das psicoses, por exemplo, mas é indispensável para oferir prazer nas fantasias neuróticas também. Ferenczi indica esse caminho ao pensar no trauma de forma intersubjetiva. E aí, né, um dos textos mais importantes do Ferenczi, né, indispensável mesmo, um texto sobre o trauma. O comportamento dos adultos em relação à criança que sofreu o traumatismo faz parte do modo de ação psíquica do trauma. Eles dão, em geral, e num elevado grau, prova de incompreensão aparente. A criança é punida, o que, entre outras coisas, age também sobre a criança pela enorme injustiça que representa. A expressão húngara que serve para as crianças, katonadolog, a sorte do soldado, exige da criança um grau de heroísmo de que ela ainda não é capaz. Ou então, os adultos reagem com um silêncio de morte que torna a criança tão ignorante quanto se lhe pede que seja. Nuclear para entender a teoria ferenciana do trauma é o modo como ele chama atenção para a reação dos adultos diante da violência sofrida pela criança. A incompreensão, a falta de acolhimento redobra a força do trauma. A criança que vai buscar ajuda recebe ou um desmentido, ou seja, a mensagem que nada grave aconteceu, ou recebe também uma injunção para suportar sozinha uma dor para a qual não possui recurso, ou um silêncio de morte, uma indiferença brutal que impossibilita a simbolização do traumático. E aí o último conto, de um livro bastante difícil, que se chama Depressões, da Herta Müller. Vou falar só do primeiro conto dele, né, Discurso Fúnebre, mas indico os outros contos dessa autora, que é uma prêmio Nobel de literatura. Ela narra o pesadelo de uma mulher, né? Eu vou falar aqui um pouquinho da função traumatolítica da família e do sonho, que é uma das hipóteses também que eu quero defender aqui no texto. Então, ela diz, né? Ela sonha com o pai morto e há uma casa, e nessa casa, muitas fotos do pai. Em todas as fotos, meu pai aparecia como se estivesse sido imobilizado no meio de um gesto. Em todas elas aparecia, assim, como se não soubesse continuar. Durante o enterro do seu pai, um homem bêbado diz que o pai tinha muitas mortes na consciência e que ele estuprou uma mulher numa plantação de nabos, junto com mais 4 soldados. Seu pai enfiou um nabo entre as pernas dela. Quando partimos dali, ela sangrava. Era uma russa. A narradora diz que o trouxe muitas... Está faltando alguma coisa aqui. Diz que trouxe muitas condecorações da guerra, e para cada... Seu pai, né? Diz que o pai trouxe muitas condecorações da guerra e para cada 25 mortes ele recebia uma condecoração. A narradora não consegue falar nada quando teria que fazer um discurso, o discurso fúnebre, né? As pessoas presentes a condenam à morte. Depois disso, a mãe da narradora aparece no sonho e corta com uma faca grande sua grossa trança grisalha. A mãe ainda diz: na Rússia me tosaram. Este era o castigo menor, disse ela. Eu cambaleava de fome. À noite, rastejava até uma plantação de nabos. Eles mataram você, disse minha mãe. Então, tive a sensação de que a casa caía e se esfarelava no chão. O despertador toca e a narradora acorda. A tentação imediata é tomar o conto como algo autobiográfico. O pai de Herta Müller, de fato, foi da SS, e a mãe fora deportada para o campo de concentração soviético por ser parte de uma minoria alemã da Romênia ditatorial de Ceausescu. Como não temos detalhes sobre esses eventos políticos, né, nem biográficos efetivos, tomemos o conto como um pesadelo, cujos restos diurnos e história da narradora não temos acesso. A narrativa em si já é suficiente para que retomemos a tese brilhante de Ferenczi sobre a função traumatolítica dos sonhos. Os sonhos são uma tentativa de levar acontecimentos traumáticos a uma resolução e a um domínio psíquico melhores. A função traumatolítica, isto é, de tratamento, de simbolização,
é fazer com que o trauma seja levado pela primeira vez à percepção e à descarga motora. O autor ainda diz: caso se consiga estabelecer o vínculo entre essa passividade total e o sentimento de ser capaz de viver o traumatismo até o fim, então uma nova espécie de resolução do trauma, mais vantajosa e até mais duradoura, também pode produzir-se. Podemos interpretar o conto de Miller, portanto, como uma tentativa de simbolização de traumas oriundos das vivências passivas e violentas de sua narradora. A violência sexual contra as mulheres aparece em muitos tempos. Aquela que seu próprio pai dirigiu a uma mulher russa estuprada, aquela dirigida contra ela mesma, e ainda aquela que sua mãe sofre. A fome, a lembrança de ser tosada, a trança cortada, a ameaça de estupro, né? É como se algo dessa passividade exigisse ser nomeado, exigisse ser simbolizado. A sonhadora faz com que o pai se paralise antes de completar seu gesto violento. No entanto, ainda permanece identificado ao agressor e excessivamente culpado. Ela também será assassinada. Não há anteparo também do lado da mãe. Ela corta suas próprias tranças e as incendeia. Há uma desobjetalização que permeia todo o sonho, a mesma presente nos campos de concentração alemães ou russos. Né? Aliás, o sonho termina assim, né? A casa caindo, né? Tive a sensação que a casa caía e se esfarelava no chão. Então, essa desobjetalização, essa impossibilidade de simbolizar o traumático. Nossa hipótese é que a família da narradora não desempenhou essa função traumatolítica. É provável que o silêncio, a incompreensão, o desmentido e a injunção para suportar tenham sido mensagens dos adultos para a narradora da criança, para a narradora criança. Diante disso, restam a ela os recursos do trabalho onírico, ainda insuficientes para simbolizar, para além da repetição, o horror vivido por ela. Aliás, nesse caso, parece evidente que o horror é transgeracional e a criança ainda teria a tarefa de nomear as violências que os seus próprios pais sofreram e fizeram e que não conseguiram nomear e simbolizar. Então, nessa tese aqui, é muito importante, eu acho, assim, uma dimensão política, né, da família para o Ferenc, ela tem uma função traumatolítica, né? Eu acho que o Ferenc e o Laplanche e os Laplancianos, né, estão indo na mesma direção. Cito aqui rapidamente a Sylvia Bleichmann, que está situando a mãe, né, especificamente, como um duplo comutador, né, tanto algo, uma porção de excitação, como também algo que contém, né, que vai fazer uma contenção simbólica para aquilo que ela mesma endereça de excitação. Então, né, terminando, né, as teses do Ferenc sobre o trauma acabam por produzir uma teoria sobre a família também. Suas reflexões demonstram que os romances familiares sempre são respostas ao acolhimento recebido pela criança. A família faz o gesto ético da hospitalidade, e é a partir dele que o sujeito se constitui. Se esse acolhimento for marcado pela violência, e se a família não for também um espaço de elaboração do traumático, as consequências para a criança serão nefastas e, de maneira geral, duradouras. A análise é um instrumento de reinstauração desse tempo traumático que possibilita a simbolização do que até então foi desmentido, silenciado e apagado nas e pelas relações familiares. Era isso que eu tinha preparado para vocês. De novo, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar com vocês.